Donald Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos escoltaria petroleiros através do Estreito de Hormuz o mais rápido possível, numa tentativa de restaurar o fluxo energético global e demonstrar controle sobre uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A reação iraniana veio quase imediatamente, carregada de ironia. A Guarda Revolucionária Islâmica, força militar de elite que responde diretamente à liderança política de Teherã, afirmou que dava as boas-vindas à escolta dos petroleiros e que aguardava a chegada das forças americanas. Para muitos analistas de segurança internacional, essa resposta não foi apenas sarcasmo. Segundo avaliações divulgadas por especialistas, a situação poderia representar uma armadilha estratégica cuidadosamente construída, na qual a promessa americana de escoltar navios começaria a fracassar antes mesmo da primeira missão naval ser executada. O motivo estaria menos ligado ao confronto militar direto e mais a um fator frequentemente ignorado pelo debate público: o funcionamento do mercado global de seguros marítimos. O cenário que se desenhou no Golfo Pérsico nos últimos dias foi descrito por observadores do setor energético como um choque súbito para o comércio global. O Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% de todo o petróleo transportado no mundo e por volumes significativos de gás natural liquefeito, ficou praticamente paralisado desde o último sábado. Em apenas alguns dias, o tráfego marítimo teria caído cerca de 90%. Aproximadamente 3.200 navios, o equivalente a cerca de 4% de toda a tonelagem global, permaneceriam parados no Golfo, enquanto outros 500 aguardariam autorização para partir em portos dos Emirados Árabes Unidos e de Omã. Em condições normais, mais de 14 milhões de barris de petróleo por dia atravessam essa passagem marítima, representando aproximadamente 1/3 de todo o petróleo exportado por navios no planeta. Agora, segundo análises do mercado energético, esse fluxo praticamente desapareceu. Autoridades ligadas à Guarda Revolucionária afirmaram que o Irã passou a controlar completamente o estreito e advertiram que navios comerciais não poderiam atravessar a região com segurança. Relatórios citados por especialistas indicam que mais de 10 petroleiros já teriam sido alvo de ataques nos últimos dias. Um navio identificado como Skylight teria sido atingido em 1º de março, resultando na morte de 2 tripulantes indianos. Outro petroleiro, o MKD Viome, teria sido atingido por um barco-drone, causando a morte de um marinheiro indiano. Um navio com bandeira americana, o Stena Imperative, teria sido atingido 2 vezes no Bahrein, resultando na morte de um trabalhador portuário. Outro petroleiro, próximo ao Kuwait, também teria sido atingido, provocando um vazamento de petróleo no mar. Esses episódios reforçaram a percepção de risco extremo entre operadores marítimos e seguradoras internacionais. O impacto no mercado energético foi imediato. O petróleo Brent subiu para cerca de $89 por barril, uma alta de aproximadamente 22%, enquanto o petróleo nos Estados Unidos avançou cerca de 28%, ultrapassando os $86. Alguns analistas do setor energético afirmam que, caso o bloqueio se prolongue, o Brent poderia atingir rapidamente a marca de $100 por barril, um nível historicamente associado a choques energéticos capazes de provocar recessões globais. Diante desse cenário, a Casa Branca anunciou a proposta de escoltas navais para garantir a passagem segura dos petroleiros. No entanto, especialistas em segurança marítima e logística energética apontam que é justamente nesse ponto que o plano americano começa a enfrentar dificuldades estruturais. Petroleiros são considerados alvos extremamente vulneráveis em zonas de conflito. São embarcações gigantescas, lentas, previsíveis em suas rotas e carregam cargas altamente inflamáveis. O Irã já demonstrou capacidade de atingir esse tipo de alvo com drones e mísseis de curto e médio alcance. Grandes empresas de transporte marítimo, como a Maersk, já suspenderam parte de suas operações no Oriente Médio, alegando que o risco se tornou praticamente impossível de segurar.
Especialistas que acompanham o funcionamento do mercado de seguros marítimos afirmam que Teherã não precisaria destruir dezenas de navios para causar um colapso logístico. Bastaria um único ataque bem-sucedido contra um petroleiro escoltado pela Marinha dos Estados Unidos para abalar completamente a confiança das seguradoras internacionais. Sem seguro, navios simplesmente não navegam, independentemente da presença de forças militares. Empresas de navegação não costumam arriscar embarcações avaliadas em centenas de milhões de dólares, e capitães de navios raramente aceitam atravessar zonas de guerra quando o risco supera qualquer compensação financeira. O governo americano anunciou que a US International Development Finance Corporation poderia oferecer seguros contra risco político a preços acessíveis. Entretanto, segundo a analista, a proposta ainda estaria em um estágio inicial de planejamento e não apresentaria coordenação clara com o sistema global de seguros marítimos. Mesmo que Washington assumisse o papel de garantidor financeiro, especialistas observam que isso não resolveria o problema central: a segurança física das embarcações. O analista de energia afirmou à CNBC que o principal obstáculo não é o seguro em si, mas o temor real de ataques. Para que o tráfego volte ao normal, seria necessário um período prolongado sem incidentes e sinais claros de que a capacidade militar iraniana foi significativamente reduzida, condições que, segundo analistas, simplesmente não existem no momento. Além disso, especialistas destacam que o Irã nem precisaria manter ataques constantes para manter o bloqueio. A simples possibilidade de um novo ataque já seria suficiente para manter navios parados nos portos. Seguradoras suspendem cobertura, capitães se recusam a navegar e operadores logísticos interrompem rotas. O resultado é um estreito praticamente fechado. A disponibilidade real de navios de guerra americanos para escoltar petroleiros enquanto continuam conduzindo operações militares contra o Irã. De acordo com especialistas militares, a resposta pode ser negativa. Seriam necessários dezenas de navios de guerra para escoltar o volume normal de tráfego que atravessa o Estreito de Hormuz. O jornal The Globe and Mail observou que atualmente existem menos ativos navais americanos disponíveis para esse tipo de missão do que em operações de escolta realizadas em crises anteriores. Enquanto isso, o Irã continua expandindo sua produção militar. Relatórios indicam que o país fabrica cerca de 100 mísseis por mês, enquanto os Estados Unidos produzem apenas 6 ou 7 interceptadores no mesmo período. A produção de drones iranianos custa apenas uma fração do valor dos sistemas defensivos utilizados pelos Estados Unidos. Especialistas em estratégia militar classificam esse tipo de confronto como guerra assimétrica, um modelo no qual um país investe recursos relativamente pequenos para obrigar o adversário a mobilizar equipamentos extremamente caros. Segundo essa avaliação, o Irã gasta valores modestos para manter ativos militares americanos avaliados em bilhões de dólares ocupados em missões defensivas. Cada missão de escolta naval retira navios de operações ofensivas. Cada interceptação consome munições sofisticadas e caras dos estoques militares. Comandantes militares iranianos chegaram a ironizar publicamente a proposta de Donald Trump, afirmando que ele não seria capaz de enviar sua frota para resgatar navios presos no Golfo nem para reabrir o Estreito de Hormuz. Autoridades iranianas também advertiram que o país possui planos para confronto direto e capacidades militares, além de mísseis e drones que ainda não foram reveladas. Em declarações que chamaram a atenção de analistas internacionais, alguns representantes iranianos chegaram a afirmar que soldados americanos poderiam ser perseguidos até os hotéis onde se hospedam, sugerindo que militares dos Estados Unidos não estariam seguros em nenhuma parte do teatro de operações. Para capitães de petroleiros e companhias de navegação, esse tipo de ameaça pesa diretamente nos cálculos de risco. A pressão também começa a se refletir no sistema energético global. A analista Natasha Kaneva,
chefe de pesquisa global de commodities do JP Morgan Chase, alertou que países do Golfo podem esgotar rapidamente sua capacidade de armazenamento de petróleo, à medida que os estoques aumentam sem ter para onde ser enviados. Caso isso ocorra, produtores poderiam ser forçados a interromper a produção, pressionando ainda mais os preços globais de energia. Caneva indicou que o petróleo poderia alcançar cerca de $120 por barril, caso a situação se prolongue. Segundo a Bloomberg, o Iraque já teria reduzido sua produção em aproximadamente 1,5 milhão de barris por dia por falta de capacidade de armazenamento. O país começou a reduzir operações no gigantesco campo petrolífero de Rumaila no dia 3 de março. Uma análise do JP Morgan chegou a sugerir que o mundo poderia enfrentar algo próximo de 25 dias até um possível colapso energético global caso o bloqueio persistisse. No momento dessa avaliação, o conflito estaria no 7º dia. A Casa Branca reconheceu que ainda não possui um cronograma claro para a normalização da situação. A secretária de imprensa Caroline Leavitt afirmou que o problema está sendo analisado pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Energia, mas sem apresentar prazos concretos para a reabertura segura do estreito. Em outras palavras, segundo especialistas, ainda não existe uma solução clara para a crise. Enquanto os Estados Unidos enfrentam dificuldades para transformar promessas políticas em soluções operacionais, outras regiões do mundo observam o desenrolar da situação com cautela. Países europeus não entraram diretamente no conflito, não prometeram reabrir o Estreito de Hormuz e tampouco comprometeram grandes forças navais em missões consideradas de alto risco. Nesse contexto, analistas destacam que a estratégia europeia de diversificação energética, baseada em fontes renováveis, gás proveniente da Noruega e acordos com países do norte da África, começa a parecer uma decisão estratégica relevante, e não apenas uma política ambiental. Quando compradores globais procuram fornecedores confiáveis, passam a observar regiões onde navios não enfrentam riscos de guerra e onde seguradoras continuam oferecendo cobertura. Cada dia em que os Estados Unidos permanecem presos em uma missão de escolta complexa, aumenta a percepção de estabilidade econômica em regiões que permanecem fora do conflito, incluindo partes da Europa e da América do Sul. Isso faz esses mercados parecerem mais previsíveis e confiáveis para investidores e parceiros comerciais. Analistas ressaltam que essa situação não necessariamente representa genialidade estratégica por parte dessas regiões, mas sim o resultado de evitar envolvimento direto em um cenário considerado altamente arriscado. A questão que emerge agora é o que acontecerá a seguir. Trump prometeu escoltas navais. O Irã desafiou os Estados Unidos a tentar. O setor de seguros marítimos mostrou que a operação pode ser economicamente inviável. Especialistas afirmam que um único ataque bem-sucedido contra um navio escoltado poderia encerrar completamente a operação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentam limitações no número de navios disponíveis para escoltar petroleiros enquanto conduzem operações militares ofensivas. Com a capacidade de armazenamento de petróleo no Golfo se aproximando do limite e os preços de energia subindo rapidamente em direção a níveis associados a recessões globais, o cenário torna-se cada vez mais perigoso. O jornal The Globe and Mail foi direto em sua avaliação. As garantias oferecidas por Trump sobre a segurança do Estreito de Hormuz seriam extremamente difíceis de cumprir. Segundo essa interpretação, a estratégia iraniana seria relativamente simples: manter o estreito bloqueado até que o aumento do preço do petróleo torne politicamente insustentável para Washington continuar o confronto. Ao mesmo tempo, essa dinâmica cria pressão para que os Estados Unidos tentem reabrir a rota o mais rápido possível. A pergunta central passa a ser se Washington possui recursos suficientes para sustentar um confronto prolongado contra as forças navais e aéreas iranianas na região. Considerando a realidade do mercado de seguros, a diferença de custos militares e a capacidade demonstrada do Irã de atingir alvos estratégicos,
Alguns analistas acreditam que a resposta pode ser negativa. Nesse cenário, argumentam especialistas, a promessa americana de garantir a segurança do Estreito de Hormuz poderia revelar-se extremamente difícil de cumprir, enquanto outras regiões observam à distância o desgaste de recursos e credibilidade que acompanha esse tipo de sobreextensão estratégica. E na história das grandes potências, momentos de sobreextensão frequentemente abrem espaço para novos equilíbrios de poder no sistema internacional. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se sim, nos ajudaria muito se deixasse um comentário, pois o algoritmo do YouTube valoriza isso e recomenda nossos vídeos para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e assim receberá uma notificação quando lançarmos o próximo vídeo. Nos vemos lá. Um grande abraço.